Olá pessoal, meu nome é Evandro, tá? Sou um dos monitores do programa Conexões de Saberes. Sou professor de Física, né, aqui, e fiquei responsável por ministrar essa aula sobre essa introdução à física, né, o que a gente iremos ver ao longo do nosso curso, né. Então, primeiramente eu sei que a matéria, né, uma das matérias mais amadas pelo pessoal, digamos 90% dos alunos tem uma rejeição pela matéria, junto com a matemática, né. Mas eu prometo que eu irei me empenhar ao máximo, junto com meus colegas, para que ao final do curso vocês tenham até um certo carinho pela disciplina, né. Mas vamos lá para a pergunta de $1 milhão, né. O que é física, né? Física, ele tem um sentido muito abrangente, né? Por isso, os gregos antigos, que foram os primeiros a trabalhar com física, a própria palavra física em si, no grego, né? Physis quer dizer natureza, né? Os primeiros a estudarem física, como eu falei que foram os gregos antigos, na verdade eles eram filósofos, né? E o que eles faziam? Eles observavam, né? Observavam o quê? A natureza. Por isso que a física, ela se engloba na área de estudo de ciências da natureza, né? Então, a física, hoje, né, ela não estuda basicamente apenas a natureza. Por quê? Porque a própria palavra natureza, ela tem mais de um conceito, né, hoje em dia, no nosso meio moderno, né. Por exemplo, posso pegar aquela célebre frase do Lavoisier, né, foi um físico bem famoso, que ele diz: na natureza, nada se cria, nada se perde, né? Tudo se transforma, né? Essa frase de Lavoisier, na verdade, ele está se referindo à energia, né? Ao universo. Por quê? Porque o nosso corpo ele também possui uma energia, né? E essa energia do nosso corpo ela pode ser dividida, pode ser renovada, pode ser transformada, mas ela não pode simplesmente sumir, né? Então essa era a célebre frase de Lavoisier, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Agora, quando você pega uma frase do tipo: esse animal é de uma natureza agressiva, né? Já não tem o mesmo conceito da primeira frase de Lavoisier, né? Já é um conceito totalmente diferente. Então, a física hoje, usando um termo mais fixo assim, a física estuda a natureza da natureza, né? A física ela está em um meio muito abrangente para ter apenas uma definição, né? Então vamos lá. Como estudar a disciplina, né? A disciplina não tem segredo, tá? Tem que praticar. Eu costumo dizer que estudar física ou estudar matemática é a mesma coisa que você querer aprender um esporte. Você pode pegar uma videoaula, por exemplo, e ver lá um cara dando aula de natação, ou dando aula de bicicleta, ou dando aula do que for. Mas se você não parar e praticar, dificilmente você vai aprender essa disciplina, né? Então, a física, né, junto com outras matérias, outras ciências exatas, ela, creio eu que ela tem essa rejeição muito porque ela tem um sentido meio enganoso com algumas pessoas, né? Porque algumas pessoas leem a física, leem a matemática e acham que entendem, né, aquela parte teórica. Mas quando vai para a prática em si, naquela parte mais conceitual, né, quando você começa a fazer os cálculos, aí a pessoa vê que não entendeu muito bem a matéria, né. Então eu creio que esse é um dos principais fatores de as pessoas terem uma rejeição, né, pelas ciências exatas, né? Porque a primeira parte as pessoas acham que realmente entendem, né. O que talvez na parte teórica talvez entenda, né? Mas em termos de conceito não, né? Por exemplo, você olhar uma pessoa nadando, uma pessoa andando de bicicleta, você não está aprendendo a nadar nem a andar de bicicleta, né? Você só vai aprender se você praticar de fato, né? Então, para estudar essa disciplina, a física, não existe outro modo, né? Tem que praticar. Então, vamos lá para o que mais interessa, né? O que mais cai na disciplina do Enem, né? Eu separei aqui 3 tópicos, tá, de cada módulo, do primeiro, do segundo e do terceiro ano, que esse aqui é a parte da mecânica, né?
A mecânica, vocês vão ver lá aquela parte, já ainda com os gregos antigos, né, em que eles observavam que você, por exemplo, fazia uma força em um determinado objeto, mas eles começaram a observar que algumas roldanas, por exemplo, se você colocasse essa roldana entrelaçada com esse objeto, você não faria mais a mesma força, né? Você faria uma força menor para movimentar esse objeto, né? Então, essa parte da mecânica foi o que deu início ao tudo, né? Da física, também da matemática. Essa parte da mecânica realmente é muito importante, né? Então, tem também a cinemática vetorial. Ela também é um assunto extremamente importante, porque a gente tem que saber o que é um vetor, né? Quando é ou não um vetor, né? Vou pegar aqui um conceito bem abreviado, por exemplo, a própria velocidade, né? A velocidade, ela é um vetor. Por quê? Para ser um vetor, precisa de seguir 3 padrões, né? Para ser uma cinemática vetorial, precisa de 3 padrões, desculpa. Precisa ter uma direção, precisa ter um sentido e precisa ter um módulo, né? Então, a velocidade, por exemplo, uma pessoa pode chegar para você e falar: um carro passou com uma velocidade, digamos assim, a 20 km por hora. Né? Fica algo meio que vago, né? A pessoa vai chegar para você e falar: passou um carro a velocidade de 20 km por hora. Tá, mas em que sentido, né? Mas em que direção? Então, a velocidade, ela segue esses 3 padrões. Né? Ela precisa de uma direção, precisa de um sentido e precisa de um módulo, né? Então, a velocidade é uma grandeza vetorial, né? Por exemplo, o que não é uma grandeza vetorial? Por exemplo, usar aqui, por exemplo, a temperatura. Tá? A temperatura ela não é uma grandeza vetorial. Por quê? Por exemplo, uma pessoa vai chegar para você, tá, e vai falar algo, por exemplo, hoje o clima está um pouco mais ameno, a temperatura está cerca de 28 graus. Tá? Precisa de mais alguma coisa? Não, né? Ninguém vai perguntar a direção da temperatura, ninguém vai perguntar o sentido da temperatura, você sabe que a temperatura é de 28 graus. Né? Então, a temperatura ela tem um módulo, né, que é o seu valor, mas não precisa de uma direção e nem precisa de sentido. Né? Então, a temperatura não é uma grandeza vetorial, né? A temperatura é uma grandeza escalar. Né? E aqui um dos mais importantes, né, na história da física, as leis de Newton. Né? Extremamente importante esse assunto. Eu posso afirmar com toda a veemência para vocês que depois desse primeiro assunto, a vida de vocês vai mudar. Vocês nunca mais irão enxergar o mundo da mesma forma depois de estudarem as leis de Newton. Né? Porque Newton foi, digamos assim, o propulsor até da física moderna. Né? Vocês vão estudar ele no segundo módulo, no terceiro módulo inteiro. As leis de Newton, para você ter uma ideia, ela só vai ser, digamos assim, distorcida quando você começa a estudar a mecânica quântica. Né? Ali na mecânica quântica, as leis de Newton já não são mais tão aplicadas. Já. Mas, é claro, Newton não desenvolveu tudo sozinho. Né? Tem uma frase de Newton no livro dele, Principia, que ele fala o seguinte, né? Se hoje eu consegui enxergar mais alto, é porque eu andei em ombros de gigantes. Né? E os ombros de gigantes que eles falam foram os físicos que antecederam ele, né? Como Galileu, né? Como Copérnico, como Cavendish. Foram pessoas que antecederam Newton, né? Que deixaram toda a matemática para que venha chegar a todas as suas leis. Né? Então, tem a partir já do segundo módulo, tem essa conservação, né, da quantidade de movimento. Né? Isso você vai ver que quando a força que você precisa aplicar em um corpo, por exemplo, com 100 kg, não vai ser a mesma força que você vai ser aplicada em um corpo com 1 tonelada. Né? E a mesma coisa que quando o corpo cai com uma massa, por exemplo, de 100 kg, não vai ser o mesmo estrago que um corpo vai cair com a massa de 1 tonelada. Né? A parte do comportamento dos gases, isso é extremamente importante também. Vocês vão ver também isso em química, tá? A pressão, o volume do gás, né? A sua massa molar, a sua massa molecular, isso também é muito importante. Reflexão, isso tem a parte de reflexão, refração, difração, também é extremamente importante. Campo e potencial magnético, né? Campo e potencial elétrico, né?
Potencial magnético já é de outra parte. Né? Campo potencial elétrico também, já a primeira parte lá do terceiro módulo. Quando um potencial elétrico é aplicado, o campo que ele pode ser gerado, né? Tem um material, né? Um instrumento que foi o primeiro acelerador de partículas da história, que é o chamado gerador de Van der Graaf. Tá? O gerador de Van der Graaf ele foi um dos primeiros aceleradores de partículas da história. Né? Ele gera um potencial elétrico, e quando a pessoa chega perto, o cabelo começa a subir, né? Ali já é a parte de um campo magnético. Né? Circuitos elétricos, a gente vai entender como é que funciona o circuito, essa parte de resistores, né? Capacitores, por exemplo, entra um campo magnético, passa por um resistor, aí vai ter uma outra carga, né? Mesma coisa num capacitor, né? Aí a gente vai entender aquela parte como funciona os códigos, né? Cada resistor apresenta a sua própria resistência, né? E, por último, a parte do eletromagnetismo, né? Porque a gente, até então, vai estudar a parte do magnetismo, né? Que o magnetismo é a parte mais macra do assunto, né? E a última entidade do magnetismo, né? É justamente o elétron, né? Quando você estuda o elétron, aí, com o magnetismo, aí você estuda a parte do eletromagnetismo. Tá? Então, é isso, pessoal. Essa foi a introdução. Espero que tenham gostado e até a próxima.